Bem-vindos, contratualistas, a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre contratos imobiliários. Eles asseguram os direitos e deveres das partes envolvidas, minimizando riscos e garantindo segurança jurídica para todas as operações. Dada a complexidade do setor, esses contratos abrangem uma vasta gama de cláusulas e exigências legais, cuja observância é essencial para evitar litígios. Já falamos sobre a compra e venda de imóveis, que é uma das operações mais comuns e economicamente significativas no setor imobiliário. Trata-se de um contrato bilateral em que o vendedor se compromete a transferir a propriedade de um imóvel ao comprador, mediante o pagamento de um preço previamente acordado. Essa operação, amplamente regulada pelo Código Civil em seus artigos 481 a 532, envolve requisitos formais específicos para garantir a validade do contrato e a proteção das partes. Mas, afinal de contas, quais são os requisitos essenciais para a compra e venda de imóveis? Podemos destacar exemplos como a escritura pública. Nos termos do artigo 108 do Código Civil, para imóveis cujo valor que ultrapasse 30 salários mínimos, é obrigatória a escritura pública lavrada em cartório. Sem esse documento, o contrato não será válido e a transação poderá ser considerada nula. É fundamental também o registro no cartório de registro de imóveis. O registro do imóvel no cartório competente é necessário para que a propriedade seja transferida de fato ao comprador, conforme determina o artigo 1245 do Código Civil. A falta de registro implica que, juridicamente, o comprador não adquiriu a propriedade, mesmo que tenha realizado o pagamento integral do preço. Então, muito cuidado, contratualista, em como você vai indicar o teu cliente. Cláusulas importantes no contrato de compra e venda de imóveis. Uma delas é a cláusula de condição suspensiva. Muitas vezes, o contrato de compra e venda de imóveis prevê uma cláusula de condição suspensiva, que impede a conclusão da transação até que todas as condições, como a aprovação de financiamento bancário, sejam atendidas. Isso protege o vendedor contra um eventual inadimplemento do comprador, que ainda não tem assegurado os recursos para sua aquisição. Uma outra cláusula é a cláusula penal. É comum em contratos de compra e venda que incluam uma cláusula penal para os casos de descumprimento de prazos por qualquer uma das partes, como a não entrega do imóvel ou mesmo um atraso no pagamento do preço. É essencial também a cláusula de resolução contratual. Essa cláusula define as condições em que o contrato poderá ser rescindido com as consequências jurídicas previstas para ambas as partes, como a devolução do valor pago ou mesmo a perda do sinal em caso de inadimplência. Outra cláusula é a de vícios ocultos. O vendedor é obrigado a garantir que o imóvel esteja livre de vícios ocultos que possam comprometer o uso adequado da propriedade. Se forem descobertos problemas estruturais, por exemplo, o comprador tem o direito de exigir reparação ou mesmo a rescisão. Agora vamos falar de build to suit. Já ouviram falar? É um contrato de incorporação imobiliária. Vamos entender melhor. Esses contratos, eles são modalidades mais sofisticadas e personalizadas no setor imobiliário. São geralmente associadas a grandes empreendimentos, como shopping centers, edifícios comerciais, centros logísticos e condomínios residenciais de luxo. Esses contratos envolvem cláusulas específicas e rígidas que variam conforme o projeto, as partes envolvidas e os objetivos do negócio, além de oferecerem garantias contratuais robustas para proteger os interesses dos investidores, incorporadores e consumidores. O build to suit é uma modalidade de contrato de locação atípica bastante popular em projetos que demandam personalização de imóveis, como centros de distribuição, fábricas ou edifícios corporativos. Nesses contratos, o locador, proprietário ou investidor, se compromete a construir ou adaptar o imóvel conforme as especificações do locatário, que, por sua vez, garante a ocupação do imóvel por um longo prazo, geralmente entre 10 e 20 anos. O valor do aluguel é fixado de forma que o locador possa recuperar o investimento inicial realizado na obra. Essa modalidade foi incluída na Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 91. Através da Lei 12.744 de 2012, que regulamenta a locação atípica e permite que as partes definam livremente multas compensatórias em caso de rescisão antecipada, além de muitos outros detalhes específicos sobre a construção e uso do imóvel. Vamos entender isso de forma prática? Imagine esse contrato em um centro logístico. Um exemplo bastante comum de contrato de build to suit envolve empresas do setor logístico. Imagine que a DHL, uma das maiores empresas de logística do mundo, frequentemente utilizadora desse modelo de construção de centros de distribuição de forma personalizada.
Imagina que nesse tipo de contrato, a empresa especifica as necessidades quanto à área de estocagem, sistemas de ventilação, docas para caminhões e outros detalhes técnicos. O proprietário, geralmente um investidor especializado em real estate logístico, financia a construção do imóvel e garante o cumprimento das especificações do locatário, que assina um contrato de locação de longo prazo. A vantagem para o locador é a segurança financeira garantida por um aluguel a longo prazo, que cobre o investimento realizado na construção. Para o locatário, o benefício é dispor de um imóvel adaptado às suas necessidades operacionais, sem ter que arcar com o custo inicial da obra. Outras cláusulas importantes nesse tipo de contrato é cláusula de personalização e aprovação do projeto. É imprescindível que o contrato detalhe as especificações técnicas do imóvel a ser construído ou adaptado, incluindo prazos de entrega, normas de segurança e aprovação do projeto por parte do locatário. Qualquer modificação durante a execução, ela deve ser acordada por ambas as partes para evitar disputas. É preciso que haja também uma cláusula de longo prazo. Devido ao alto investimento inicial, o contrato do Build to Suit geralmente prevê um prazo de locação longo, de 10 a 20 anos, o que permite ao locador recuperar o investimento feito nessa construção. É importante também que haja cláusula de multa por rescisão antecipada. Como o locador realiza um investimento considerável, é comum incluir um contrato de multa elevada para os casos de o locatário rescindir o contrato antes do prazo estipulado. É preciso também que haja cláusula de ajuste de aluguel. Em contratos de longo prazo, é comum que o aluguel seja reajustado periodicamente com base em índices econômicos, como o IGPM, para evitar a desvalorização da moeda e garantir que o locador não sofra prejuízos. Sobre a rescisão antecipada. Essa é uma das principais controvérsias envolvendo esse tipo de contrato. Por quê? Em razão do montante das multas compensatórias. Devido ao alto investimento inicial realizado pelo locador na construção do imóvel sob medida, é comum que as partes estipulem multas elevadas para a rescisão antecipada. Claro, uma vez que o contrato visa justamente recuperar o valor investido ao longo dos anos. Deve-se prever uma multa proporcional ao investimento realizado pelo locador, considerando o valor investido na construção ou mesmo na adaptação do imóvel. O valor da multa ele pode ser ajustado de acordo com o período restante do contrato. É importante que seja estabelecido um prazo de notificação. A rescisão antecipada deve ser precedida de notificação prévia com um prazo razoável, geralmente entre 60 e 90 dias, para que ambas as partes possam se organizar e minimizar os impactos da rescisão. Sobre rescisões à multa. Em alguns contratos é possível incluir exceções à aplicação de multa, como nos casos de inadimplência por parte do locador ou descumprimento das especificações acordadas durante a fase da construção. Agora vamos falar sobre incorporação imobiliária. Os contratos de incorporação imobiliária são instrumentos jurídicos utilizados quando uma empresa incorporadora se compromete a desenvolver um empreendimento imobiliário, como edifícios residenciais ou comerciais, e a vender as unidades antes mesmo da conclusão da obra. Esse tipo de contrato é regulamentado pela Lei de Incorporação Imobiliária. Já ouviu falar? É a Lei 4.591 de 64, que define as responsabilidades da incorporadora, as garantias oferecidas aos compradores e os mecanismos para assegurar a conclusão do projeto. Vamos abordar cláusulas importantes no contrato de incorporação. Nós precisamos de cláusula de cronograma de obras. O contrato ele deve prever um cronograma detalhado de execução da obra, com prazos e datas de entrega. Atrasos injustificados podem resultar na rescisão do contrato ou mesmo na aplicação de multas compensatórias em favor do comprador. É preciso também que haja a cláusula de garantia de conclusão. Em contratos de incorporação, é essencial incluir uma cláusula que garanta que a obra será concluída mesmo em caso de crise financeira da incorporadora. Muitas vezes essa garantia vem na forma de seguro ou mesmo de fiança bancária. É importante que haja a cláusula de financiamento e pagamento. Normalmente as unidades são vendidas ainda na planta e os compradores realizam o pagamento parcelado durante a execução da obra. O contrato deve prever as condições de financiamento, valor das parcelas e as garantias envolvidas. Vamos entender isso de forma prática contratualistas. Vamos falar de incorporações de grande porte. Projetos de condomínio de luxo em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro são bons exemplos de incorporação imobiliária. Incorporadoras firmam parcerias com bancos e investidores estrangeiros para financiar grandes empreendimentos, vendendo as unidades na planta. Os compradores, por sua vez, assumem o risco de adquirir as unidades antes da conclusão da obra, mas se beneficiam de condições especiais de pagamento e valorização futura do imóvel.
Em grandes projetos, os contratos de incorporação costumam incluir garantias adicionais, como seguros de entrega da obra e fundos de reserva, que garantem a continuidade do projeto em caso de problemas financeiros da incorporadora. Agora, contratualistas, vamos refletir sobre o que foi falado agora. Os contratos de incorporação imobiliária e o Build-to-Suit são cruciais para o desenvolvimento do mercado imobiliário brasileiro, permitindo a realização de grandes projetos. No entanto, a complexidade desses contratos exige que as partes envolvidas sejam bem assessoradas para garantir que seus direitos sejam protegidos. Com o crescimento econômico, a demanda por contratos desse tipo aumentou e também trouxe a necessidade de maior regulamentação para proteger tanto investidores quanto consumidores finais. No futuro, espera-se que o marco regulatório desses contratos evolua para incorporar novas tecnologias como blockchain e contratos inteligentes, para trazer ainda mais transparência e eficiência nas transações realizadas. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem mais uma aula. Deixem seus comentários e dúvidas aqui embaixo e até a próxima!